Bom dia, boa tarde, boa noite, tote ao seu dispor. Hoje nós vamos tratar sobre as teorias de John Dalton, que nada mais são do que continuação daquele trabalho maravilhoso feito por Lavoisier, que se conclui com aquela famosa frase: Lavoisier poderia ter afirmado que na natureza nada se cria, nada se perde, só se transforma. Muito bem. O que nos diz o contemporâneo dele, John Dalton? Dalton viveu de 1766 a 1844. Ele nos deixou uma contribuição fantástica, constituída de 4 pontos. O primeiro ponto é exatamente átomo indivisível, constituinte da matéria. Aquela velha história do Demócrito, no 4º século a.C., ele ressuscita a ideia do átomo depois de toda a Idade Média, que pensava em ar, fogo, terra e água, etc. Só que o átomo dele é esfera maciça. É como se fossem pedras inteiriças, sem partes. Veremos, claro, que isso vai evoluir. A segunda ideia de John Dalton é que elemento químico é o conjunto dos átomos iguais. Primeira preocupação aqui é que quando nós nos referirmos a elemento, a gente está falando sobre aquela pessoa particular. Enquanto que elemento químico é justamente um conjunto de átomos iguais. Vamos pensar átomos iguais na sua cor, no seu tamanho. Por exemplo, veremos no futuro de que a igualdade que os átomos têm para entrar no elemento químico será no número atômico. Muito bem. Consideremos então 3 conjuntos. Esse conjunto, este conjunto. Quantos conjuntos? Meu amigo, nós temos 112 elementos químicos. Então existem 112. Vamos destacar para essas aulas 3 em particular. Consideremos um conjunto formado por átomos iguais. Os átomos são iguais. Então eu posso chegar nesse quadro e dizer que a individualidade vem a ser um átomo. Átomo indivisível, esfera maciça. E a esse conjunto eu chamo de elemento químico. Se a este elemento químico eu chamar de hidrogênio, representando pelo símbolo H, eu tenho que ter o cuidado que hidrogênio pode ser a individualidade e hidrogênio pode ser o conjunto da individualidade, desde que sejam iguais. O segundo conjunto que vamos utilizar é formado de bolinhas iguais, mas diferente das outras. Em que? No seu aspecto, no seu tamanho. E, novamente, a individualidade será chamado de átomo. E ao conjunto desses átomos iguais, eu chamarei de elemento químico. Se eu chamar esse elemento químico de oxigênio, eu vou representar pelo símbolo O a sua inicial. Então vejamos novamente, tu és um átomo, tu és um elemento, ambos chamados de hidrogênio. Um muito importante, que nós veremos na química orgânica, é esse cara aqui, ó.
é um átomo, digamos, de cor vermelha. Os átomos são esferas maciças. Se aqui fossem bolinhas de gude, isso aqui seria bolinha de isopor. Isso aqui seria bolinha de bilhar, bola de bilhar. São diferentes, mas iguais entre si. Então, vejamos novamente. Aqui eu tenho um átomo. E a esse conjunto eu chamo de elemento químico. Se eu chamar a esse conjunto de carbono, eu vou representá-lo pelo elemento C. Então, temos o átomo de carbono e o elemento químico carbono. Como disse, existem quantos conjuntos? Muitos conjuntos. Daí parte a ideia número 3, a ideia de molécula. O que vem a ser molécula? Molécula são átomos unidos. Os átomos, quando se unem, formam molécula. Já dá para ter uma ideia. Se eu tenho 112 conjuntos, a união desses átomos vai dar uma probabilidade imensa de substâncias que podem ser formadas. Muitas nós já conhecemos, outras ainda estarão por vir. Bem, vamos então considerar o seguinte desenho. O desenho de um primeiro sistema, que eu quero provar que é diferente do segundo. Apesar de, dentro do sistema, eu colocar átomos iguais. Diferença: átomos separados e átomos unidos. Então, quando eu olho para o primeiro sistema, eu estou vendo que aqui eu tenho 2 átomos do elemento químico oxigênio. Então, eu vou representar esta situação pelo símbolo O e a quantidade eu ponho na frente. E a essa escrita eu chamo de símbolo. A representação do átomo é através do seu símbolo, que, aliás, é a representação do átomo e a representação do seu elemento. Enquanto que, no segundo conjunto, eu estou tendo os átomos, por um motivo que você vai estudar, unidos. Então, eu não tenho mais 2 átomos, eu tenho uma molécula. E como represento esta molécula? Esta molécula eu vou representar pelo símbolo O, mas a quantidade que se uniu eu ponho embaixo à direita. E a esta representação eu chamo de fórmula. Então, meu jovem, símbolo é diferente de fórmula. Símbolo se refere ao elemento químico, ao átomo. Fórmula refere-se às moléculas. O total 2. O total 2, no caso da esquerda, é chamado de coeficiente, que me revela a quantidade de átomos. Agora, ao estabelecer uma fórmula, a quantidade é posta atrás e tem outro nome, chama-se de índice. O índice indica o número de átomos da molécula. O número de átomos da molécula é colocado abaixo à direita. Então, você põe a quantidade na frente do átomo e a quantidade posta à direita embaixo, quando representa a quantidade de átomos na fórmula, que representa a molécula. Muito bem.